Olá, meu nome é Natanael. Moro em uma cidade bem pequena, no estado do Ceará. Prefiro não dizer o nome, para evitar problemas, caso esse relato seja visto por certas pessoas. O ano era de 1992. Naquele tempo, eu morava a cerca de 1 quilômetro da cidade. Onde eu morava era bem área rural mesmo. Por ali havia alguns sítiozinhos. Naquela época, eu tinha 27 anos de idade e já era casado. Havia comprado meu sítiozinho há cerca de 3 anos atrás. Isso em relação a 1992. Para morar com a minha esposa, que também adorava roça, e começar nossas vidas. O tempo foi passando. Outras pessoas também foram comprando chácaras e sítios por ali e construindo suas casinhas para viverem com suas famílias. Após cerca de 3 anos que eu já estava morando ali, eu já tinha bastante conhecidos e até amigos que moravam por ali. A cerca de uns 500 metros do meu sítio, havia um sítio onde um homem já morava antes mesmo de eu ir morar por ali. Ele aparentava ter cerca de 45 anos e era bem sozinho, não tinha esposa nem filhos. Era um homem calado, daqueles que só cumprimentavam e não falava mais nada com ninguém. Porém, apesar disso, era um homem normal. Ele também tocava seu sítio como eu e como muitos outros dali. Ele tinha algumas criações, como galinhas, porcos e algumas vaquinhas, assim como eu. Passou-se muito tempo ali naquela região, sem nenhum tipo de problema grave. Mas um dia, algo inusitado começou a acontecer. Alguns animais começaram a aparecer mortos, galinhas, porcos e até mesmo vacas. Mas isso não foi tudo de uma vez. Morria algumas galinhas, outras vezes morria um porco, e isso em vários sítios, não só no meu. Aquilo estava causando um grande alvoroço na nossa região. Em um certo dia, uma coisa fez com que eu realmente quisesse desvendar aquilo tudo. Uma de minhas vaquinhas estava morta no pasto. Eu estava começando a ter sérios prejuízos. Praticamente todos ali daquela região relataram ter pelo menos um animal de seus sítios mortos. Mas aquele homem que morava sozinho, ninguém sabia se ele havia sofrido perdas. Ele não falava nada com ninguém. Começou a correr um boato de que a coisa que poderia estar matando nossos animais seria um lobisomem, e que o lobisomem seria aquele homem estranho que vivia sozinho. Eu não acreditei. Achei que era só conversa desse povo, querendo criar histórias de lobisomem e que um homem se transformava na tal fera. Eu não acreditava que pudesse ser um lobisomem e muito menos que fosse o tal sujeito. Com medo de perder mais animais, comecei a andar pelo sítio à noite para ver se via alguma coisa estranha e até mesmo a tal coisa matando mais um de meus animais. Fiquei algumas noites nessa batida. Às vezes andava pelos pastos, às vezes ficava de guarda na porta de minha casa. Mas parecia que o que quer que fosse, sabia que eu estava de vigia e não atacava meu sítio. Mas sempre nas noites em que eu não ficava de guarda, algum de meus animais desaparecia ou aparecia morto. Eu já não aguentando mais aquela situação e sem saber o que mais fazer para tentar resolver aquilo, decidi fazer uma coisa meio louca.
Quando anoiteceu, eu decidi ficar à espreita do sítio daquele homem e ver se alguma coisa de anormal acontecia lá durante as noites. A minha esposa disse que eu estava ficando maluco e que se ele me pegasse lá, do jeito que aquele homem era, poderia até mesmo me matar. Mas eu tinha que tirar essa história a limpo. Saí da minha casa por volta das 11 da noite. Tive que amarrar meus cachorros para que eles não me seguissem e me atrapalhassem na minha missão, fazendo barulhos ou latindo. Eu fui pelo meio do mato, pelo pasto, até chegar nos fundos da casa dele. Quando cheguei, me escondi atrás de uma árvore. Fiquei lá por cerca de 2 horas de tocaia. Quando eu menos espero e já estava quase desistindo e indo para casa, algo estranho começa a acontecer. Aquele homem saiu para a varanda de sua casa, mas ele não aparentava estar normal. Parecia que estava meio transtornado e estava olhando para todos os lados para ver se via alguma coisa. Achei até que ele estava desconfiado de que eu pudesse estar ali. Fiquei com medo dele me ver e fiquei o mais quieto que pude para que ele não me notasse. Mesmo porque eu não duvidava do que a minha esposa havia me dito. Aquele homem realmente poderia me dar um tiro caso me visse em suas terras, àquela hora da noite, sem sua permissão e escondido. Continuei ali espiando. Ele entrou para dentro novamente e apagou as luzes da casa toda. Eu achei que ele fosse entrar e dormir, mas isso não aconteceu. Estava totalmente escuro, mas deu para ver quando aquele homem ligou sua lanterna e começou a caminhar pela estrada. O silêncio daquela madrugada era tanto que eu não podia sair dali. Se eu começasse a segui-lo, ele iria escutar meus passos, por mais cuidado que eu tomasse na hora de andar. Então, continuei ali parado, apenas olhando a luz de sua lanterna se distanciando. Quando ele já estava a cerca de uns 100 metros de mim, eu percebi que ele havia entrado em uma mata. Ali eu já poderia começar a segui-lo. Caso ele percebesse a minha presença, já não estaríamos mais em sua propriedade, e eu poderia dar uma desculpa de que estava caçando ou qualquer outra coisa, caso eu desse de frente com ele. Também liguei a minha lanterna e comecei a pegar o mesmo caminho que ele tinha ido, até também entrar no meio daquela mata. Quando eu entrei dentro do mato, eu estava tomando todo o cuidado. Eu dava alguns passos e parava. Ficava em silêncio tentando escutar alguma coisa, mas eu nada escutava. Eu só ficava pensando o que aquele homem estaria fazendo ali, onde ele estava indo em plena madrugada sozinho e pelo meio do mato. Quando eu já tinha andado cerca de uns 10, 15 minutos, eu já estava querendo retornar. Eu não o tinha encontrado. Aquele homem realmente havia desaparecido no meio daquele mato. Mas de repente, quando eu bato a lanterna na minha frente, em um lugar novo que eu estava, eu consigo iluminar aquele homem. Ele estava sentado em uma área mais aberta, mas ele estava estranho. Não parecia ser aquele homem que eu tinha acabado de ver na varanda de sua casa. Ele estava com um semblante totalmente esquisito. Estava ofegante, como se estivesse sofrendo. Após alguns segundos que eu fiquei ali olhando para ele, ele gritou: "Vá embora daqui!" Sua voz também estava diferente. Estava mais grossa e mais sombria. Aquela cena foi tão pavorosa
que rapidamente eu me virei e comecei a correr. Corri o mais rápido que pude até a minha casa. Já em casa, refletindo sobre aquilo, eu não tinha mais dúvidas. Aquele homem realmente era o lobisomem. E eu o flagrei bem na hora da transformação. Por questão de honestidade e ética, resolvi não contar a ninguém o que eu tinha visto. Senão, aquele homem poderia ter sérios problemas. Mas no dia seguinte, eu fui até o seu sítio. Dessa vez, ele já estava normal, como se nada tivesse acontecido. Eu nem o cumprimentei e já cheguei falando sem rodeios, e disse a ele que se os animais de todos não parassem de desaparecer ou aparecerem mortos, que eu iria ter que tomar providências. Disse isso e saí. Aquele homem, algum tempo depois, vendeu sua terra ali e foi embora para um lugar que ninguém sabe. E se ele ainda tem essa maldição até hoje, bom, isso é um mistério. Boa noite.